Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, gente, estou de volta. Tô aqui de novo para mais uma videoaula. E hoje nós vamos continuar o nosso tema de física do setor B com exercícios de calorimetria. Este assunto está nas aulas 9 a 16, 9 a 15. Tá bom? Não é a 16, não, 9 a 15 das suas apostilas 5 e 6 do sistema ângulo de ensino. Tá bom? Bom, se você está chegando aqui no canal, já é a parte 3, tá bom? A parte 1 a gente falou de escalas termométricas apenas, a parte 2 eu continuei um pouco de termometria e hoje vamos fazer exercício sobre, tá bom? São 7 exercícios, eu pretendo fazer todos nesta aula. Tá bom? Caso não dê, eu corto e terá a parte 2, tá bom? Mas eu vou vendo aqui conforme o meu cronômetro, tá bom? Se você está chegando agora, já deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos também o nosso canal, tá bom? E siga também o nosso Instagram, @_estudo.fácil. Beleza, meu povo? Tranquilo, ó. Esse exercício aqui está bem diversificado, tem FUVEST, tem Unesp, tem Faculdade da Santa Casa, tem um monte aqui. Tá bom? Nós vamos ficar expert no assunto, tá bom? Quero todo mundo acertando os exercícios, tá bom? Caso houver dúvida, mande direct. Beleza, meu povo? Então, bora para a aula, mas antes disso, solta a vinheta. Aê, gente, é a nossa vinheta aqui, lindíssima. Bom, bora aqui para o exercício de número 1. FUVEST 2019 para a segunda fase no segundo dia de aplicação, tá bom? E aí ele nos diz assim, ó, uma fábrica montou uma linha de produção que tem necessidade de um fluxo contínuo de água de 8 litros por minuto. Isto daqui é a vazão, tá bom? Vazão, ou seja, a gente chama a vazão de Z, tá bom? De Z. E aí a gente coloca, então, que é a velocidade, é o volume por minuto, ou nesse caso minuto, mas a unidade no SI é segundo, tá bom? É uma questão de hidrodinâmica, tá bom? Então, ó, numa temperatura 15 graus Celsius acima da temperatura ambiente. Para obter esse resultado, tá bom. E aí ele passa esse gráfico, ó, note a DOT, calor específico da água, densidade da água e uma caloria igual a 4 joules. Tá bom. Letra A tem A, B e C, se eu não me engano. Letra A nos diz para determinar a potência total, P em watts. Watts é joules por segundo, tá bom? Que este sistema de aquecimento necessita ter. Bom, vamos lá. A gente tem que pensar que a potência para esta determinada vazão, de 8 litros por minuto. E ela vai se dar do que, então? Potência igual a quantidade de calor ou quantidade de energia, enfim, sobre um determinado tempo. Neste caso, calor sensível, porque vai alterar a temperatura. Então, MC ΔT sobre ΔT de tempo. Isso, de tempo. A temperatura é em cima. E aí, como eu sei o quê? Que a vazão que nós chamamos... Antes disso, massa é igual a densidade vezes volume, porque aqui ele não passa a massa, ele passa o que? A densidade. Então eu vou substituir o M, este M aqui, por densidade vezes volume. Como eu sei que densidade é igual a massa sobre volume, passo a ver multiplicando, certo? Beleza, então ó, aqui não é ΔT, é Δθ, ou ΔT maiúsculo, tá bom? Então, é isso. Só que eu sei também que a vazão é uma relação entre o volume escoado por... Eita, coloquei tudo aqui, mas tudo bem. Ó, eu sei que a vazão é um volume escoado por um certo período de tempo. Então, eu vou substituir o que? O volume. Por quê? Por Z vezes ΔT. Tá bom? Como tem ΔT em cima e embaixo, eu cortei. E aí vai ficar o que? Ó, densidade vezes a vazão Z vezes o calor específico vezes a temperatura, variação de temperatura. Eu sei o que? Densidade em quilograma por litro. Beleza. Eu sei a vazão, 8 litros por minuto, só que eu tenho que passar para segundo, que está no SI. Portanto, 8 litros por 60 segundos. Tá bom? E também não é nem para passar para deixar no SI, porque watts é joules por segundo. Então, eu tenho que estar minha conta em segundos.
Calor específico, aqui eu vou ter que passar para o quê? Quilograma. Porque o calor específico ele passou em grama, só que a gente tem esse quilograma aqui. Então eu passei para grama, então vai ficar 4 vezes 10 a terceira. Tá? Que é aquela questão de uma caloria igual a 4 joules, grama para quilograma multiplica por 1000 e enfim. Tá bom? E a variação de temperatura é 15 graus. Tá? Porque ele fala, ó, numa temperatura 15 graus acima da temperatura ambiente, ou seja, variou 15. Substituir nesta fórmula aqui. E descobri então, fiz as contas e descobri que a potência então é de 8.000 watts. Tá? É um exercício um pouco mais complicado, que além de ver se o aluno sabe a parte de calorimetria, vê a parte de hidrodinâmica, que é a parte de vazão e de transformação de unidade. Tá bom? Mas, ó, então a letra A fechou. Caso fique alguma dúvida, qualquer exercício que são um pouco mais difíceis, manda para mim mensagem que eu explico sem problema nenhum. Tá bom? E aí na letra B, o cidadão vai perguntar assim, ó, determinar a área A do coletor para que no horário do pico da intensidade de radiação solar, a água seja aquecida 15 graus acima da temperatura ambiente apenas pelo coletor solar, considerando que a sua eficiência seja 40%. Ou seja, tá? O que temos que pensar? A intensidade máxima, ó, se a gente for ver, é mais ou menos, ó, 1000 watts por metro quadrado, tá bom? Só que, como a eficiência é de 40%, eu vou calcular 40% da intensidade máxima, que é aproximadamente 1000. Eu vou considerar 1000, tá? E aí eu vou ter 400 watts por metro quadrado. Ou seja, eu vou estabelecer uma regra de 3, ou seja, 400 watts está em 1 metro quadrado. Como a potência desejada é de 8.000 watts, que foi o que descobrimos no exercício anterior, como está aqui, ó, 8.000 watts, quero descobrir aqui, ó, então a área tem que ser de 20 metros quadrados, tá bom? Já na letra C, então a letra B é isso, e na letra C ele pergunta a quantidade de energia elétrica complementar em kWh usado em um dia, com o sistema operando das 7 horas às 17 horas, considerando a área calculada no item B. Ou seja, considerando isso, a gente tem o quê? Que a intensidade média é 700 watts por metro quadrado. Como eu sei disso? Se eu considerei a máxima aqui, ó, próximos ao 1000, a mínima aqui está próxima a 300. Então a variação é 700. Variação 700 da intensidade máxima, tá bom? E aí eu sei, ó, que a eficiência do coletor é 40%, eu vou considerar que apenas 280 watts por metro quadrado, 40% disso, serão convertidos em energia térmica. E como o painel tem 20 metros quadrados, a gente tem o quê? 280 watts em 1 metro quadrado, qual que é a potência em 20 metros quadrado? A potência vai ser de 5.600 watts. E aí eu sei o quê? Que como são necessários 8.000 watts, que vai ser a que a gente descobriu no item A, para o aquecimento, a potência complementar vai ser a diferença entre o necessário e o que a gente tem ali, que é 2.400 watts, também 2,4 kWh. Desculpa, 2,4 kW. E aí aplica na fórmula de potência, que é a energia por um certo tempo. E aí tá aí, aí eu descubro por que ΔT é às 10 horas, tá? Porque é das 7 às 17 horas. E aí eu descubro então que a energia complementar será de 24 kWh. Tá bom? Tranquilo, meu povo? Ó, é um exercício um pouco mais complicado, bastante etapa, tá bom? Mas eu achei necessário, achei interessante trazê-los aqui para a gente trabalhar, tá bom? Ficou alguma dúvida, tal? Manda direct para mim que eu explico, reexplico e enfim, tá bom? Então bora pro 2. O 2 também FUVEST 2017, segunda fase, terceiro dia, tá bom? Nos diz um cilindro termicamente isolado. Opa, parou. Já vou ter que usar sistema termicamente isolado. Vamos deixar aqui. Tem uma de suas extremidades fechadas por um pistão móvel, também isolado, que mantém a pressão constante no interior do cilindro. O cilindro contém uma certa quantidade de material sólido a temperatura tal. É menos, tá bom? É menos 134 graus Celsius, porque é essa temperatura aqui, tá bom? Então é negativo. O aquecedor transfere continuamente 3.000 watts de potência para o sistema. Tá bom. Temperatura final, então, 114.
Gráfica tabela, beleza. Determina a energia total fornecida pelo aquecedor. Bom, potência é igual a energia sobre um certo tempo, beleza? Qual seria o tempo total? 760 segundos, ó. Tá aqui, porque ele sai do zero e vai para 760 segundos. E qual seria a potência? 3.000 watts. Ele pede a energia, portanto, tá aqui, ó. Energia é 2,28 vezes 10 a sexta joules. Simples. Tranquilo, gente, ó. De boa essa questão. Letra A, fechou, ó. Supimpa. Tá bom? Então ele já passou a potência, a gente descobriu o tempo aqui pela tabelinha, fechou, bonitinho, beleza. Tá bom? Tranquilo, né? Já na letra B ele pergunta, ó. Identifique para esse material qual dos processos, agora olhando a tabela, corresponde à mudança do estado sólido para o líquido. Bom, mudança do estado sólido para o líquido, ó, isso daí é aquela questão de química, ó, já misturou química também. Aqui o material estava sólido, aqui mudou do sólido para o líquido. Líquido, líquido para gás, e aqui em cima gás. Portanto, ó, qual dos processos corresponde à mudança, à transferência, à passagem do estado sólido para o líquido? Logicamente é o processo 2, ó. Q1 representa a temperatura, né, o intervalo de tempo de 0 a 24, depois de 24 a 78, que é este daqui. Tá bom? Tranquilo, né, meu povo? Portanto, processo de número 2. Tá bom? Ó, bem tranquilas aqui da FUVEST 2017, né? Agora, letra C. Sabendo que a quantidade de energia fornecida pelo aquecedor durante a vaporização é tanto. Cuidado! Vaporização tem a ver com calor latente, mudança de fase, tá? É tanto, determine a massa M do material. O que eu vou aplicar? Q igual a ml, certo? Então, Q igual a ml, eu já sei o que, porque ele passou o que. O que ele passou? O que? Mas o que? O que? Tá aqui, ó. O que ele passou? Ele pede a massa, ele passou o calor latente, que está aqui, ó. 800 joules por grama. Portanto, a massa é 1,5 vezes 10 ao cubo gramas. Tranquilo, gente? De boas, né? E se eu não me engano, tem letra D nesse daí. Vamos ver? Isso, tem letra D. E aí eles nos dizem assim, ó, determine o calor específico, a pressão constante Cp desse material no estado líquido. Se ele pedir o calor específico, portanto, calor sensível. E aí eu vou pensar aqui, ó, calor específico, a pressão constante do material no estado líquido. Então ele pediu o estado líquido, eu sei que é este maior aqui, portanto é o processo de número 3, tá bom? Então o ΔT é 200, tá? Só isso que eu tenho que estar ligado. E aí tá aqui, ó, então potência, né, enfim, calor sensível, tal, é igual a M vezes o calor específico vezes ΔT sobre ΔT, tá bom? E aí eu vou ter o que então? A potência, que é 3 vezes 10 ao cubo, que é 3.000 watts, desculpa, ó, tá até aqui no enunciado eu que não vi, 3.000 watts, tá? É igual a massa, que foi o que a gente descobriu no anterior, tá? A massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura 200 sobre o tempo. Qual é o tempo? Deste intervalo aqui, tá bom? Tranquilo, gente? E aí eu descobri o calor específico da substância, desse material no estado líquido. Tranquilo, gente? De boas, né? Por que eu usei, assim, até uma pergunta que vocês podem utilizar. Por que eu usei a pressão, a potência nesse caso? Tá bom? Porque a gente está falando de um cilindro, tal, aquecedor, então a gente usa potência, porque ele passou a potência, tá bom? Então, P igual a E sobre T, né? ΔT, minúsculo. Só que o E, ele é energia, nesse caso energia térmica, tá bom? Por isso que eu substituí pelo próprio quantidade de calor sensível. Tá bom, gente? Espero que tenha dado para entender. E agora nós vamos para o próximo exercício, tá bom? Aí já não é FUVEST. Aí nós vamos entrar na Unifesp 2018, que nos traz esta pergunta aqui. Então vamos lá. Para a preparação de um café, gosto muito, 1 litro de água é aquecido, tal, em uma panela,
Enfim, vai contar toda uma historinha aqui cheia de dados. Ó. O gráfico representa a temperatura da água em função do tempo, considerando que todo o calor fornecido pela chama tenha sido absorvido pela água após um certo... Aí pronto, beleza. Após um certo período de tempo, foram misturados 200 ml de leite. Bom, tá contando tudo aqui. Ele pergunta o que para nós? A potência, certo? A potência em watts da chama utilizada para aquecer a água para fazer o café. Bom, potência é igual a quantidade de calor sobre uma variação de tempo, tá bom? Variação de tempo, ó, tá aqui, são 5 minutos, certo? Tá aqui no gráfico, 5 minutos. Ou seja, 5 vezes 60, que vai ser 300. Qual é a massa de café? Porque eu vou ter que usar o MC ΔT, porque vai haver mudança de temperatura, tá bom? Como que eu vou descobrir a massa? Henrique, ele não passou a massa ali e tal. Atenção, ele passou a densidade da água. Ó, considerando os calores específicos da água, do leite e do café iguais a tanto, as densidades do café, da água, do café e do leite iguais a tanto, se eu tenho 1 kg por litro e eu tenho 1 litro, logo eu tenho que ter 1 kg, que é 1000 gramas. Então a potência vai ficar P igual a Q sobre ΔT, a massa 1000, calor específico 1, vezes 60, que é a variação de temperatura que está aqui no gráfico, sobre 300, que é aqui a variação do tempo. E eu vou descobrir que a potência é 200 calorias por segundo. Ele pede em watt, agora eu sei que uma caloria equivale a 4 watts, está aqui, ó, uma caloria por segundo equivale a 4 watts, portanto vai ser 4 vezes 200, logicamente, normalmente dá 800 watts. Tá bom, gente? Tranquilo, né? Olha lá, o que assusta mesmo, gente, eu como aluno posso, assim, entendo vocês e concordo. É muito dado no exercício, né? Então, por isso, assim, não se preocupa tanto com os dados. Vê primeiro o que ele pergunta. Isso qualquer vestibular, qualquer prova. Vê o que ele está perguntando e depois você volta lá e pega os dados, porque aí fica até mais fácil, não se preocupa tanto com a quantidade de dados que tem, tá bom? E aí na letra B, ó, passando a temperatura, ele pede para calcular a temperatura em graus Celsius em que o café com leite foi ingerido, supondo que o consumidor tenha aguardado que a caneca e seu conteúdo entrassem em equilíbrio térmico. Portanto, ele pede o que? A temperatura de equilíbrio. Tá bom? Sistema termicamente isolado, a soma tem que dar 0. Então, o Q do café mais Q do leite mais Q da caneca, tudo igual a 0. Você nem vai usar o calor latente porque não vai ter mudança de fase. Então, é apenas calor sensível. Então, calor sensível do café mais do leite mais da caneca é igual a 0. E o que você vai deixar como incógnita? A temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio. Tá bom? Então, 100 vezes 1 vezes aqui, tudo bonitinho. E aí eu vou descobrir então que a temperatura de equilíbrio é 35 graus Celsius e finalizo o exercício. Tá bom? Então, ó, 100 é a massa, 100 ml, vezes 1, calor específico, variação de temperatura aqui. Porque 80, ó, ele passa aqui, ó, do café preparado agora a 80 graus Celsius. Tá bom? Temperatura inicial do café. Mais 200 ml de leite, vezes 1, calor específico, vezes aqui ΔT, temperatura inicial a 20 graus, tá? E a caneca então vai ter o que? 100 ml, certo? Vezes temperatura de equilíbrio menos 20, ó, inicialmente aqui. Na verdade aqui é a capacidade térmica, né? Agora que eu vi, não é massa, é a capacidade térmica, que é do objeto. Então, capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Beleza? Aí, gente, fechou esse exercício, né? Suavidade. Agora, bora para o 4. Eu saio da Unifesp e vou para a VUNESP 2019. Primeiro dia, nos diz assim. Quando é primeiro dia, tem alternativa, mas eu não coloquei, tá bom? Porque às vezes em prova pode tirar as alternativas e colocar apenas os exercícios, tá bom? Então, ele nos diz o seguinte. Define-se meia-vida térmica de um corpo T ali, como o tempo necessário para que a diferença de temperatura entre este corpo e a temperatura de sua vizinhança caia para a metade. Só tomar uma aguinha aqui, peraí. Beleza. Considere que uma panela de ferro de 2 kg inicialmente a 110 graus Celsius seja colocada para esfriar em um local
Temperatura ambiente é 30 graus Celsius, beleza, ele passou o calor específico e pede o que? Ó, a quantidade de calor cedida, ou seja, perdida, pela panela para o ambiente no intervalo de tempo de 3 meias-vidas térmicas da panela é. Se ele fala que é cedida, ou seja, a conta tem que dar negativa, tá bom? Bom, eu posso calcular a variação de temperatura, que é 80, ou seja, inicialmente é 110, temperatura ambiente é 30, variação 80, tá bom? E aí aqui, ó, de acordo com a definição apresentada de meia-vida térmica, é possível determinar a diferença de temperatura após 3 meias-vidas térmicas, como apresentado a seguir. Então, por exemplo, temperatura igual a zero, tempo igual a zero, 80 graus. Passou uma meia-vida, eu vou dividir metade, 40, e vou pegar a metade na segunda meia-vida. E na terceira eu vou pegar a metade. Como se eu fizesse assim, eu posso fazer, é a metade da metade do anterior, do inicial, na verdade. Não, eu acho um pouco mais complexo. Eu acho que pensar assim, é a metade do anterior, é a metade do anterior. Acho que fica mais fácil. Ou seja, no 3 meia-vida, que é o que ele quer, até a variação de temperatura de 10 graus. Ou seja, sendo assim, a diferença é de 10 graus Celsius, e aí como o ambiente mantém temperatura constante, ou seja, não vai mudar de 30 graus, a gente conclui, logicamente, que a temperatura da panela é 40 graus. Portanto, calor específico, desculpa, calor sensível, porque houve variação de temperatura. MC delta T, M, qual que é a massa? 2 kg, 2.000 gramas, vezes calor específico, que é 0,1, vezes 40, temperatura da panela, temperatura final, menos 110, que é a temperatura inicial da panela, tá bom? Portanto, a quantidade de calor cedida é de menos 14.000 calorias. E aí a gente percebe que é cedida mesmo, porque deu negativo. Tá bom, meu povo? Tranquilo, né, gente? De boaça este exercício. Certo? Beleza, então bora para a Santa Casa agora do vestibular de 2018. Nos diz o seguinte: um cozinheiro precisa de água a 80 graus. Tá vendo? Ele passou um monte de dados. Se você bater o olho, você consegue ver. E aí ele pergunta o que? O valor da potência da chama do fogão. Tá bom? Ou seja, o que a gente tem? Ó, ele passou calor específico. Por que eu vou pensar no calor específico? Eu vou pensar o quê? P igual a delta Q, né? Desculpa, P igual a Q sobre delta T. Variação do calor sensível sobre variação do tempo. Então, passou o calor específico, certo? A densidade que eu vou usar para descobrir a massa, né? Então, ou seja, se eu tenho 1 kg por litro e aqui eu tenho 2 litros, portanto, a minha massa é de 2 kg, ou seja, 2 kg. Eu vou até deixar aqui, tá bom? E aí eu vou ter o que? Delta T. Então, ó, o cozinheiro precisa de água a 80 graus. Para isso, colocou 2 litros de água a 20 graus Celsius em uma panela e leva a chama. Depois de tantos segundos, ou seja, este é o tempo, tá bom? Vou precisar do tempo. Quando o sistema atinge 70 graus Celsius, temperatura de equilíbrio e temperatura inicial. Fechou. Aplica na fórmula e descobriu o quê? Potência igual a 1.600 watts. Tá? Ó, tranquilo. É você pegar e bater o olho. Então, pensou em potência, o que eu preciso? Isso. Pá, vai no texto. Procura, tal. Beleza, achou? Substitui lá e acerta. Tá bom? Agora, provavelmente na letra B, que tem letra B, ele vai usar o quê? A etapa 2, porque a gente já usou a etapa 1, com essas informações aqui. Então, na letra B, ele diz o seguinte, ó. Esqueci de colocar isso daqui com a animação, mas tudo bem. Determinar a massa M2 de água acrescentada à panela durante o processo em quilograma. Tá bom? Ou seja, vamos com calma. O que é importante para que a gente entenda como fazer esse exercício, letra B, para que antes que a gente entre em desespero, tá bom? Vamos lá, eu vou ler o exercício de novo e a gente vai pensar. Um cozinheiro precisou de água, bom, até a etapa 1 aqui eu li. Ó, o cozinheiro percebe que a quantidade de água que está na panela não será suficiente para o que precisa e acrescenta mais uma massa M2, que é o que ele quer saber, de água, abaixando a temperatura do sistema para 40 graus Celsius. Ou seja, a temperatura inicial é essa.
tá? E afinal a gente vai ver. A partir desse momento ele observa que serão necessários mais 500 segundos, ΔT, temperatura inicial, para que a água na panela atinja 80 graus Celsius, temperatura final. Considerando a potência da chama do fogo constante, ou seja, as potências são iguais. Portanto, você não concorda se a potência é igual, porque se mudasse seria outra conta. Se elas são iguais, a potência que está aqui na etapa 1 tem que ser a mesma potência que está aqui na etapa 2, que é o que está aqui. Portanto, a potência na etapa 1 a gente sabe que é 1600. E no 2, a gente vai ter o quê? Vamos descobrir. A potência inteira. Desculpa, a massa, na verdade, né? Que é o que ele quer saber. Só que, o que eu tenho que tomar cuidado? De somar as massas. Porque ele pegou o que estava e colocou mais um pouco. Ele usou o que tinha. Então, é M1 mais M2. Ele colocou um pouquinho mais de água, que é M2. Então, vai ser 2 gramas mais M2 vezes calor específico, 4 vezes 10 a terceira, vezes variação de temperatura, 80 menos 40, que a gente tinha visto, sobre 500 ΔT de tempo. Faço a minha conta bonitinho, e aí eu vou descobrir o quê? Que a massa 2 é igual a 3 quilogramas. Tá bom? Na verdade, aqui eu tinha falado que era 2 gramas, mas não, é 2 quilogramas. Tá bom, gente? Desculpa, errei ali. Erro meu. Tá bom? Tranquilo, né? Esse exercício era um pouco mais trabalhoso para você pensar o que? Se as potências são constantes, porque ele fala, aqui você não deduz, tá? Ele tem que falar, senão não dá para fazer. Tá bom, gente? Tranquilo, né? De boas. Então, bora pro 6. O 6 da Mackenzie 2008, já é um pouco mais antigo. Esses dois últimos aqui são um pouco mais antigos, tá bom? Nos diz o seguinte: para certo procedimento industrial, necessita-se de água a 20 graus Celsius, mas só se dispõe de água no estado sólido a 0 graus Celsius. Tá, Henrique, por que você está lendo primeiro? Porque esse daqui é pouco, tem pouca informação. Tá? E água fervendo a tantos graus. A relação entre a massa de gelo e a massa de água, ou seja, ele pede uma relação, uma razão entre as massas. Tá bom, Henrique, eu não tenho massa. Não tem, ele não vai passar. Tá? Beleza, para obtenção do desejado. Bom, eu vou aplicar o quê? Sistema termicamente isolado. Então vai ser o quê? Vamos lá. Atenção, vamos com calma. A água está fervendo, portanto vai ter calor latente. Tá bom? Que vai ser aqui, ó, MC vezes L. Calor latente de fusão. Tá bom? Por quê? Ó, vamos lá. Para certo, necessita-se de água a 20 graus Celsius, ou seja, 20 graus Celsius, temperatura final. Vou marcar aqui, ó, temperatura final. Mas só se dispõe de água a gelo sólido, certo? E água fervendo a 100 graus. Tá? Então você vai ter ΔTs diferentes. Por quê? Ó? Então, com o calor para difusão. Para que esse calor latente? Para que permita a mudança de fase. Então vai ser ml. No caso, a massa é o que ele quer, a massa do gelo, né, vezes 80. Calor latente está aqui. Aí eu vou ter o que? O calor de aquecimento, a quantidade de calor de aquecimento. Tá? Então vai ser a massa do gelo vezes 1, que já está no estado líquido, vezes 20 menos 0, porque saiu do estado sólido. Beleza? E aí para resfriar, então vai ser o quê? Que resfriar a água fervendo a 100 graus. Então, MF, a massa fervendo, né, vezes 1, calor específico, vezes 20, temperatura final, e a temperatura inicial 100. E aí eu vou chegar aqui nessa relação, 100 mg igual a 80 mf. Se ele pede, ó, a relação da massa de gelo e da massa de água fervendo, mg sobre mf. E aí vai dar 4/5, e essa é a relação que ele pede. Tá bom? Tranquilo, era um pouquinho diferente esse exercício, por isso que eu trouxe aqui. Tá bom? E agora bora para o último, ó, tá dando já o nosso tempo, então bora para o último. Colégio Naval 2011, tá bom? Quando é o Colégio Naval, ITA, tal, é um pouquinho mais complicado, mas vai com calma, gente, não se preocupa quanto a isso. Durante uma expedição ao Polo Sul, um pesquisador precisou usar água líquida na temperatura de 50 graus Celsius para fazer um determinado experimento. Para isso, pegou 2 kg de gelo, que se encontrava a temperatura de menos 20 graus Celsius, e colocou numa fonte térmica, que fornecia 20 kcal por minuto.
qual foi o tempo e unidade do sistema internacional, que é segundos, que o pesquisador esperou para continuar o seu experimento. Tá bom? Então, numa situação A, a gente tem o quê? Vamos lá. Ele precisou usar água líquida, tal. Para isso, pegou 2 kg de gelo. Tá bom? Aqui são 2.000 gramas. Tá bom? Então, ó, pegou 2.000 gramas de gelo e se encontrava a temperatura de menos 20. Tá aqui. E passou para 0 graus. Tá? Então, houve sim mudança de temperatura. Tá? Passou a temperatura, calculei aqui, deu 20 mil calorias. Tá bom? Tranquilo. Aí, estado B, situação B na verdade. Ele chegou a gelo 0 graus Celsius. Agora ele precisa passar para a água, ou seja, eu preciso permitir por meio de que conta? Calor latente, que passe para a água. Então, ml. A massa, 2.000 gramas vezes 80, que é o calor latente que está aqui. E vai dar 160 mil calorias. E agora, de água a 0 graus, eu preciso de água a 50 graus Celsius. MC delta T. M 2.000 vezes 1 calor específico vezes 50 variação de temperatura. E chego nessa quantidade de calorias. Tá bom? Que é 100 mil calorias. Calculei, somei tudo para descobrir o total. Tá bom? E descobri que vai ser 280 quilocalorias. Tá bom? Aqui é quilocalorias. E se eu sei o que, ó, que uma fonte térmica fornecia 20 quilocalorias por minuto, ou seja, regra de 3. Se a potência é 20 quilocalorias em 1 minuto, 280 calorias serão em 14 minutos. Só que como ele pede unidades do SI, ou seja, segundos, multiplica por 60. E eu chego em 840 segundos. Tá bom? Gente, tranquilo esses exercícios? Espero que sim. Qualquer coisa, manda mensagem para mim que eu explico com o maior prazer. Tá bom? E, gente, para finalizar, trouxe aqui uma frase de Jean Piaget, eu não sei muito falar este nome, tá bom? É francês, que eu achei muito interessante trazer nessa tela bonita aqui, que diz o seguinte: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Vamos pensar sobre isso, tá bom? Então, gente, finalizo a nossa aula por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por tudo. E fiquem atentos no canal toda semana, toda segunda e quinta, para acompanhar tudo que eu posto, tá bom? Então, gente, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula.